Um exército de cabos eleitorais é mantido por Luiz Inácio em estatal do governo. E aí você pode pensar, nossa, mas eu já ouvi falar isso ontem o dia inteirinho. Eu vou insistir para você ficar comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te apresentar aqui, ninguém sequer arranhou. E aí você vai entender que debaixo das seríssimas denúncias que a UOL fez ontem a esse respeito, pode haver muito mais coisa debaixo da ponte dessa Dinamarca que possa imaginar a nossa vã filosofia. E Luiz Inácio está fazendo tudo pela reeleição, né? Além de manter um exército de cabos eleitorais de forma não muito ortodoxa, não muito transparente, ele também andou contratando, ou seja, colocando no governo gente responsável pelas pesquisas, que geralmente dão luli na cabeça. Fica comigo que eu vou te contar tudo. Nessa edição a gente vai conversar também sobre novidades em Minas Gerais, envolvendo Cleitinho. Parece que tem novidades por lá e vamos falar, porque tá dando gosto de ver, né? O desespero da Faria Lima, gente, quase que de joelhos implorando, Pirulindo da Bolsopil, pede para Flávio desistir, porque senão ninguém cresce, ninguém sobe. Ah, por que será, né? Eles não fazem a menor ideia de por quê e com o que nós estamos lidando quando falamos da possibilidade de uma reeleição, de um mandato número 4 de Luiz Inácio, com a possibilidade de indicar mais 4 ministros do STF. Agora é hora de você deixar o like logo no início do vídeo e dizer para a plataforma que ela tem que distribuir o nosso conteúdo, porque ele é bom, é educativo e é informativo. Como você faz isso? Esmagando o like. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora para a pauta. Vamos dar um pulinho lá em Minas Gerais, que o Meio Independente trouxe uma notícia que eu não consegui aferir, tá? Não sei se é verdade ou não, mas estou dando aqui a matéria. Diz que Cleitinho anunciará a desistência e apoiará Marcelo Aro ao governo de Minas Gerais. Por quê? Ex-secretário de Zema, esse Marcelo Aro, que hoje é do Progressistas, romperá oficialmente com o Simões do PSD e a tendência é oferecer um palanque a Flávio do PL. Poderoso político mineiro e patrono do coeso grupo intitulado Família Aro, que acumula deputados estaduais e vereadores, incluindo a maioria da Câmara Municipal de BH. Ele está insatisfeito com a aliança do PSD e Kassab decidiu lançar governador e senador, reduzindo o espaço do PL, que desagradou o Aro, que parece que anda ali de braços dados com o Cleitinho agora. Diz o que o ex-manda-chuva da gestão Zema já constava como pré-candidato ao Senado e mesmo sem apoio formal do Republicanos, já ostentava o apoio público de Cleitinho e a preferência ainda que nos bastidores do PL. Candidatura ao governo deve reunir PL, União, Republicanos, PP, PRD, Solidariedade e pode. Bem, tendo palanque para Flávio Bolsonaro é o que importa nessa vida, né? Parece que Cleitinho vai bater muito maior bola do que certos piolhos por aí. Ela não é brava, gente? Deixa aí nos comentários para mim. Vamos seguir aqui, que eu quero mostrar para vocês o desespero da Faria Lima. O Merval Pereira disse que está ficando cada vez mais clara a intenção do governo americano de interferir na eleição brasileira a favor da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele diz, o Merval, que eles têm que reagir. Temos que reagir. Temos quem? Nós quem? Meu pequeno gafanhoto. Diga. E ele diz, seja a favor do Bolsonaro ou Lula, nenhum país pode interferir nas eleições brasileiras. Eu deixo uma pergunta para ele. Defina interferência. Isso aqui seria um exemplo de interferência, Merval Pereira? Lula na Argentina gritando Cristina Libre em plena campanha eleitoral? Não sei. Gostaria muito que o Merval me definisse, porque a partir do momento que você define o que é interferência, a gente vai ver se o que os Estados Unidos estão querendo fazer é interferência ou não, ou se isso mesmo define interferência, se o outro lado também já não interferiu à torta e a milhão em várias eleições por aí, todas que pôde, eu diria, de passagem, tá? Como nós já estamos falando de eleição, eu quero mostrar para vocês essa matéria do Cláudio Dantas, que fala que a maioria dos observadores, né, internacionais autorizados pelo TSE são quase todos aliados de Lula. Vamos colocar em perspectiva, gente, que tudo quanto é órgão de observação eleitoral pelo mundo é de esquerda, é globalista, é socialista, não é? Eles são. OEA, você espera alguma coisa da OEA? União Europeia, você espera alguma coisa da União Europeia? Eles conseguiram fazer da Europa quase que uma nova União Soviética. Está faltando pouquinho para chegar lá. Uma União Soviética muçulmana, diga-se de passagem. É quase um retorno do califado muçulmano. Mas, enfim. A Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, Carter Center, que a gente já denunciou aqui algumas vezes, ROJAI, CPLP, e União Interamericana de Organismos Eleitorais, a Uniore.
Alguém espera alguma coisa dessas organizações? Então a gente tem que guardar isso em perspectiva também. Mas o pior ainda ficou para o final do dia, quando nós ficamos sabendo que o TSE também convidou União Africana e Liga Árabe para acompanhar as eleições do Brasil. Quer dizer, eu não sei o que está acontecendo com os mudinhos de Bolsonaro, né? Nunes Marques lá e André Mendonça como vice. E aí? União Africana e Liga Árabe? Sério isso? Eles vão acompanhar alguma coisa de democracia? Por que não tratar da mesma forma os observadores americanos? Vocês realmente não querem que o Brasil tenha nada a ver com o Ocidente democrático realmente livre? É de lascar, é de lascar. E aí entra em campo a Faria Lima, que está torcendo por desembarque de Flávio Bolsonaro em favor de Caiado. Aqui é um apito de cachorro, né? Eles estão sinalizando, Caiado, nós estamos torcendo por você, se por acaso você ganhar, lembre que nós estamos torcendo por você. E aí o Kim Paim, muito sabiamente, lembrou que essa é a tropa do Rodrigo Constantino, que adora usar uma coleirinha para receber um carinho do Dedé. Toma aí, Faria Lima. Agora, o mais engraçado foi esse vídeo aqui, que a Pri fez o corte. Gente, olha o ponto de ridículo que eles chegaram. E eu não sei se esse pessoal é suscetível de mudar de candidato se o Flávio não tirar a candidatura dele. É aí que está o problema. Porque se você não retira a candidatura do Flávio, você fica atrapalhando qualquer outro candidato de direita para subir. O outro candidato não consegue subir. Seria preciso convencer Jair Bolsonaro de que ele teria que tirar a candidatura de alguém da família dele para um outro candidato poder herdar os votos. E esse tem sido o problema de todos os outros candidatos da direita que pertencem ao Centrão desde sempre. Rapaz, eu nunca vi sincericídio tão sincero. Realmente, Flávio Bolsonaro é uma pedra no sapato de candidatos do centro, centro-esquerda, centro-direita, Faria Lima, de cima de baixo. Por quê? Porque ninguém que se colocar como opção a Flávio Bolsonaro, sem que Flávio Bolsonaro queira e permita, receberá transferência de votos. É simples assim, queridos. E vocês deveriam ter aprendido, tá, a lição quando calaram Jair Bolsonaro e ficaram criando aquele blá 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 de é Tarcísio, é Tarcísio, é Tarcísio, com Michele Bolsonaro como vice só para ter um nome Bolsonaro na chapa, para poder arrastar os votos dos bolsonaristas. Nós falamos não, e nós dissemos não vamos votar em candidato indicado por Bolsonaro chantageado, não vamos votar em candidato que Bolsonaro indicar, sendo Bolsonaro um prisioneiro, um sequestrado político. Podem tirar o cavalinho da chuva, não votaremos em Tarcísio. Vocês já deviam ter aprendido a lição. Não há transferência de nossos votos, nós sabemos o que queremos, sabemos de onde viemos e para onde queremos ir. Mas uma coisa ninguém pode negar. É divertido ver o desespero dessa turma. Olha a turma de Constantino aí. Aí vocês vêm chamar a mim de radical? Fala sério. E esses caras realmente estão cagando e andando para ser mais um mandato de Lula, para Lula indicar mais 4 ministros do STF, terminar de fechar o regime, como a gente vem avisando há pelo menos uma década aqui nessa plataforma. Certinho? Certinho. Então, vamos agora à nossa matéria de capa. Um exército de cabos eleitorais mantidos numa estatal do governo Lula. Eu sim vou soltar a matéria da UOL, que foi uma matéria magnífica. É grave, é muito grave, porém, já vou dar um spoiler. Quem está envolvido, o ator principal que está no centro dessa confusão toda é o Vaguinho de Belford Roxo. O Vaguinho, que é marido da ex-ministra do Turismo, de Luiz Inácio, Daniela, do Vaguinho. E o Vaguinho foi indicado para tomar conta do Portos Rio, para cuidar de uma suposta interlocução entre portos e comunidades. Daí eu enlouqueci, né, brava gente? Eu falei, peraí, que tipo de interlocução pode haver entre portos e comunidades? Eu, por exemplo, se fosse um comerciante de substâncias ilícitas e eu conseguisse alguém para tomar conta de algum local onde as minhas substâncias ilícitas pudessem passar como se não houvesse amanhã, acho que eu seria muito feliz. Mas as denúncias não são sobre isso. Vamos acompanhar as denúncias. Uma estatal federal pagou uma rede de cabos eleitorais espalhados pelo Rio de Janeiro por meio de um convênio de 35 milhões firmado com a UFRJ para produzir estudos científicos e ações de integração entre portos e comunidades do entorno. A estatal é a Portos Rio, antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro, hoje área de influência do ex-prefeito de Belford Roxo, Vaguinho Carneiro, que emplacou mais de 30 aliados em cargos de direção e gerência desde o ano passado. E quem deu esse poder a ele foi o presidente Lula, de quem Vaguinho se tornou aliado nas eleições de 2022 e abriu uma porta na Baixada Fluminense, que estava então tomada por aliados do presidente Jair Bolsonaro. O convênio da estatal com a UFRJ prevê o repasse de um total de 35 milhões em 3 parcelas, a última em setembro, mês anterior às eleições.
O UOL teve acesso a uma folha de pagamentos sigilosa no valor de 8,9 milhões de reais, que mostra a contratação de cabos eleitorais como bolsistas com dinheiro do caixa da empresa. Esse na frente do ônibus é o Guido Peçanha, conhecido como Guido do Salgado. Ele foi candidato a vereador em 2024 por Campos dos Goitacazes. Guido se tornou bolsista do convênio e recebeu 15 mil reais. No fim de maio, ele levou um ônibus com apoiadores a um evento eleitoral de Vaguinho e da mulher, a deputada Daniela Carneiro, para Itaperuna. Vaguinho é pré-candidato ao Senado e Daniela à reeleição como deputada federal. Esse ao lado de Daniela é Patrick Senhorinho, funcionário do gabinete dela até março desse ano. Familiares dele se tornaram bolsistas também e receberam 150 mil reais. Senhorinho deixou o cargo no gabinete para trabalhar na Portos Rio, mas continua atuando para a deputada. Em junho, ele se reuniu com a ex-vereadora de Cordeiro, Fabiola Bianchini, para, entre aspas, alinhar os últimos detalhes da entrega de uma retroescavadeira. A filha dela também virou bolsista e recebeu 15 mil reais. O André da prestação conseguiu um cargo para ele próprio na estatal. A mulher dele, dona de uma loja de utensílios domésticos, e um filho do casal também se tornaram bolsistas e ganharam R$ 22.500. Em julho, André organizou um evento de pré-campanha para Vaguinho e Daniela em Belfor Roxo. Hoje eu estou apresentando para vocês aqui o Vaguinho como meu pré-candidato ao Senado e André da Prestação votando. Vaguinho, eu peço a vocês que vocês também colaborem e lutem, porque vocês não têm conhecimento só aqui dentro de Belfor Roxo, tem fora, manda mensagem para os amigos, para os conhecidos, então vamos estar juntos, galera. A reportagem analisou os nomes de 544 supostos bolsistas pagos com valores da primeira parcela repassada pela estatal ao FRJ entre janeiro e março desse ano. Identificou que 305 pessoas têm ligações com a classe política. São cabos eleitorais e candidatos das últimas eleições, ex-funcionários da Prefeitura de Belfor Roxo, dirigentes e filiados partidários, além de parentes de políticos e aliados. Em nota, Vaguinho afirmou que não integra os quadros da Portos Rio e nunca participou da indicação de bolsistas. Daniela disse que também nunca participou de nenhuma indicação. A Portos Rio declarou que está comprometida com a correta aplicação dos recursos. A UFRJ afirmou que o convênio prevê o pagamento de 2 tipos de bolsistas. Um deles tem os integrantes indicados pela estatal para realizar cursos online sobre tema portuários e a relação Porto-Cidade-Sustentabilidade. Aí eu aqui cá com os meus botões, muito curiosos, falar Porto, Cidade, Sustentabilidade. Eu fiquei lembrando de umas matérias no passado, e eu lembro, sim, que o Vaguinho também esteve envolvido, pelo menos o nome envolvido, em uma série de reportagens que tinha gente ligado a ele numa baita investigação por envolvimento com facções horrorosas. Aí eu perguntei para o Gemini, escuta, me diz aí se tem alguma relação do nome, Wagner, o Vaguinho de Belfor Roxo, com uma facção carioca. E aí o Gemini me respondeu, a PF não investiga diretamente ele por envolvimento com a facção. No entanto, políticos e aliados próximos ao seu grupo na Baixada Fluminense foram alvos de operações recentes por ligação com o crime organizado. Que beleza. Teve a Operação Encarne em 2026, a investigação sobre milícias, Operação Errata em 2025, e aqui o Vaguinho estava diretamente envolvido nessa Operação Errata, porque essa operação investiga compra de livros didáticos por mais de 100 milhões de reais, onde esses livros poderiam ter sido adquiridos de forma gratuita. E um outro desvio de 15 milhões de reais da Previdência, tá? Desvio previdenciário de dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro. Então, assim, teve um bafafá aqui entre o Vaguinho com pessoas que eram seus aliados, que foram investigados por ligação direta com um comerciante de substâncias ilícitas. Aí ele vai parar na Portos Rio e tem que cuidar de uma tal de interlocução entre comunidade e portos. Eu perguntei para o Gemini, de novo, que tipo de interlocução pode haver entre portos e comunidade? E aí o Gemini disse o seguinte, a interlocução entre a Portos Rio, a autoridade portuária que gere os portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis. Vê aí a tomada de comunidade nessas regiões. Só analisem. E as comunidades ocorrem por meio de diretrizes ESG, que é do meio ambiente, aquela palhaçada toda, e de programas socioambientais. O diálogo envolve a gestão de impactos, compensações, canais de participação social. O Gemini também informou que tem uns canais de participação aqui, entendeu? Fala BR, atendimento presencial. O público também pode buscar a sede administrativa localizada na Rua Dom Gerardo, número 35, 10º andar, no centro do Rio de Janeiro, ou entrar em contato com esse número aqui de telefone.
Aí tem umas iniciativas socioambientais, está parecendo a FUNAI, essa meleca aqui. Projetos ambientais que está ali envolvido com execução de programas que englobam educação ambiental, saneamento, saúde pública, com destaque para iniciativas recentes na Baía de Sepetiba e Baía de Guanabara. Ação social, participação ativa em eventos voltados a comunidades costeiras com ação voltadas para pescadores artesanais, né? A gente está vendo. Educação ambiental, programas voltados para o estabelecimento de uma consciência crítica junto às comunidades. Conforme diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental. Aí eu pergunto para você, eu tô ficando pissuluca das ideias, gente. Tudo bem, a denúncia sobre cabos eleitorais, um exército de cabos eleitorais sendo mantidos com dinheiro público e estatal do governo é gravíssima. Mas será que por detrás disso não tem muito mais do que a gente podia imaginar? Deixa aí nos comentários para mim, mas você deixa com cuidado. Você sabe, né? A gente tem que meio fantasiar aqui as coisas, porque liberdade, liberdade, segurança, segurança, isso que é bom mesmo, que é bom mesmo, nós não have aqui no Brasil. E aí você pensa que o Luiz Inácio para. Ele não para, gente. A gente não vive falando para vocês que esse pessoal de pesquisa não vale nada. A CNN Brasil deu a notícia que a Quest, no Paraná, pontuou que Flávio vence no primeiro turno com 42% de intenção de votos e Lula marca 24%. Ai, Valéria, mas ele está dizendo que Flávio vence. Meu pequeno padrãozinho, coloque na sua cabeça, se eles estão dizendo que Flávio vence com 42%, é porque Flávio já meteu 51%. Tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Por que eu arrisco? Eu arrisco por causa disso aqui, ó. Ó que bonito. Governo Lula nomeia ex-analista da Quest para cargo no Planalto. Ele é Arthur Ribeiro Queiroz, que atuará no gabinete responsável por subsidiar decisões da presidência da República. Das duas, uma. Ou eles vão trocar o discurso agora, ou eles já estão mentindo há muito tempo para poder ter ganho um cargo que subsidiará decisões do presidente da República. Mas olha isso. Não sei, né? Não sei. Ou, de repente, rola uma chantagem? Eu sou um instituto de renome. Se você não me der um carguinho, eu não mudo o percentual de intenção de votos a seu favor. Ah, eu não sei, gente. Eu sei que a gente aqui está muito pior do que House of Cards, então eu coloco minha mente para voar, tá? Mas isso são tudo vozes da minha cabeça. Certinho? Certinho. E para você que acha que tudo será resolvido com a eleição de Flávio Bolsonaro como num piscar de olhos, deixa eu te contar que a Land Rover encerrou a produção no Brasil e terminou o fim de uma era automotiva após 10 anos de operação brasileira. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que essa companhia, ela venceu a Segunda Guerra Mundial, meu amigo. E aí depois ela foi negociada, passou por várias mãos e agora ela está indo para a mão da China. Atualmente ela está na mão da Índia. Tá? Um conglomerado indiano, e ela está indo para as mãos da China. E parece que os chineses não, olha, esse negócio lá no Brasil não tem negócio não. Brasileiro pobre não come Land Rover. Então, se eles estão entendendo que a coisa por aqui pode ficar impossível para uma Land Rover, para uma companhia da estatura da Land Rover, imagina como pessoas como eu e você seremos esmagados pela crise econômica. A saída para você que é pequeno como eu, que não nasceu em berço de ouro, não tem uma mansão na Suíça e nem um casarão na Flórida, é ganhar dinheiro pela internet. Principalmente você que é CLT e está cansado de se sentir escravo com esse salário fixo que não vai para a direita nem para a esquerda e não te tira nunca do vermelho. Parece até que você está pendurado na forca o tempo todo. Milhares de pessoas já saíram dessa situação e foram para uma situação financeira bem melhor. Ah, eu vou ficar milionário? Alguns conseguem. A maioria não fica milionário, mas sim consegue sair da estagnação de um salário fixo de CLT para uma estatura financeira muito melhor. Faz o seguinte, na descrição e no comentário fixado eu deixo o link do WhatsApp do Daniel Alvarenga, ou você pode apontar a sua câmera do celular para este QR Code que está aqui e lá assistir a 3 aulas totalmente gratuitas que eu e o Daniel liberamos para você, e você vai entender melhor do que a gente está falando para migrar para o mundo digital, as profissões do mundo digital, que são a tendência mundial. O mundo inteirinho está migrando para o digital. São muitas profissões, mas existem 12 profissões especialíssimas que podem beneficiar a maioria da população que se dedica a aprender. Então vai lá, assiste as 3 aulas, se fizer sentido para você, você dá o próximo passo e eu te vejo lá do outro lado. Do contrário, a gente continua aqui, todos os dias a partir das 7 da manhã, trocando em miúdos dessa loucura que está o nosso país e que será
essa eleição. Agora, meu filho, que o negócio vai torar mesmo para o nosso lado. Agora que Flávio foi efetivado, eles vão perder a mão, a corda, a caçamba, a cafifo, carretel e tudo mais. Então, fiquem ligados, tá bom? Ficando por aqui, peço seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduarpravaleria@gmail.com, para você que quer apoiar com qualquer valor a nossa caminhada. Aí na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias, uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil, tá bom? Bora para os comentários? Bora. Beijo no coração. Fui.